É para sair, Bem, meus é amigos, para sair da reunião. uma Assim boa tá. noite. Estamos aqui reunidos para mais um dia de estudo. Vamos dar continuidade no estudo que nós estamos debruçados já há um bom tempo, que é o estudo das obras do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado, amigos, por estarem acompanhando esse trabalho, esse estudo. É sempre bom obter um retorno quando alguém se reporta falando sobre os ensinamentos, como foi que ocorreu naquela semana, que obra que nós estamos estudando, e também todas as informações, todos os diálogos que aqui eu e algum amigo do grupo de estudo e também amigos que nós temos aí nas casas espíritas participam com a gente. Muito obrigado a todos. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Antes de fazermos a prece inicial, vou cumprimentar a Dona Binha, que está comigo novamente, mais uma semana para dar continuidade no estudo desse capítulo, que estamos debruçados sobre ele. Tudo bem, Dona Binha? Uma boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para fazermos esse trabalho de estudos, para que nós possamos nos evoluirmos um pouquinho mais e também auxiliar os irmãos. Ótimo, eu me sinto muito auxiliado mesmo com a sua presença, com a presença de todos os amigos que sempre dedicam aí uma horinha para estar junto conosco. Sabendo que junto conosco também temos os nossos amigos do plano espiritual, nossos guias, espíritos amigos, que nos acompanham, nos orientam, nos ajudam no discernimento dos textos que nós lemos, e nosso agradecimento a eles. E ao Pai, ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, que dedicam realmente a toda a humanidade muito amor. Fica aqui nossos agradecimentos. Então vamos iniciar a nossa prece com esse agradecimento, com essa certeza do amparo que é sempre maior do que todos os desafios que nós temos. Estamos hoje, mais um dia, com nossos corações voltados para o bom aprendizado. Estamos hoje, Pai, agradecidos demais por termos vivenciado mais um dia de vida aqui, despertados desde a manhãzinha, com muitas atividades, com muita correria no nosso dia a dia. Que bom que a vida nos contempla com oportunidades tão benditas de termos atividades, termos relacionamentos maravilhosos com nossos irmãos, na área profissional, na área familiar, em todas as áreas, na área de estudo, que é o que estamos fazendo aqui. Que Deus sempre esteja com todos e que essa vibração de amor possa chegar a todos os corações, principalmente onde a humanidade está enfrentando graves consequências pelos seus atos, pelo seu desenvolvimento, seu pouco desenvolvimento ainda, mas sabedores de tudo que a doutrina vem nos ensinando, temos a certeza de que tudo é para o melhor, tudo é para a luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Maravilha. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o material que nós temos de estudo. Pronto, agora eu vou ler. Ótimo, ótimo. Está bem visível, Dona Binha? Tudo certo? Bem visível. Maravilha. Então nós estamos estudando Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16, Mandato Mediúnico, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
rapidamente, como nós já estudamos 13 slides, 12 slides até agora, e nós temos um total de 31 slides para estudar, estamos quase em 50% do capítulo. Para que amigos que estejam acessando pela primeira vez esse vídeo, só aqui uma explicação, esse estudo, nós estamos no capítulo 16 e nós temos vídeos que estão à disposição de todos no canal, em meu nome, Lázaro Carlos da Silva, no YouTube, desde o primeiro capítulo desta obra, e também vídeos de todas as obras, das primeiras obras da coleção A Vida no Mundo Maior, ditada por André Luiz ao Francisco Cândido Xavier, ao médium Francisco Cândido Xavier. Então nós já estamos aí na 7ª ou 8ª obra, se não me engano, nos domínios da mediunidade, e todas as demais anteriores estão gravadas por vídeo, capítulo a capítulo, à disposição de todos no YouTube. Então todos que queiram, estão chegando hoje pela primeira vez e têm a intenção de estudar também com a gente, pode ir lá no YouTube, no canal em nome de Lázaro Carlos da Silva, vai acessar todos esses vídeos para ter a possibilidade de acompanhar o estudo. Voltando aqui, esse capítulo, então, fala de um mandato mediúnico. Trata-se, o André Luiz conta o que está acontecendo numa casa espírita, onde Aulos, Hilário e ele estão visitando, e lá está acontecendo atendimentos a muitos espíritos, encarnados e desencarnados na casa espírita. E uma das médiuns, ela tem um mandato mediúnico, ou seja, a reencarnação dela foi especificamente para cumprir esse mandato. E ela vive intensamente o trabalho espiritual, o auxílio aos irmãos, encarnados e desencarnados. E no texto nós vamos fazendo a leitura, tendo discernimentos, intuições e explicações que vão deixando bem claro como que funciona esse mandato. Nós temos realmente poucos espíritos que vêm com esse mandato mediúnico e reencarna. E essa médium, ele vem explicando como que isso acontece. Eu vou direto para o slide 12 para a gente fazer a leitura, compartilhar ele, fazer a leitura, e nós vamos a partir daí dando sequência ao estudo do capítulo. Dona Binha, estamos aqui para dar sequência, do mesmo jeito que sempre fazemos. Fique à vontade para ir fazendo a leitura. Se tiver alguma observação a fazer antes também, por favor, fique à vontade, para que nós possamos deixar bem claro para todos aqueles que vão acompanhar o estudo com a gente. Então, quero agradecer mais uma vez pelo convite e vamos dar início à leitura. Beleza. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, contudo, a corrigir, sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os outros da terra. Aqui temos, por exemplo, variados médicos sem o envoltório da experiência física, apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméritos na missão que esposaram. Não seria, contudo, admissível fossem promovidos de um instante para o outro, da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral, com a imersão nas realidades da morte. Adquirem novas visões da vida, alargam-se-lhes os horizontes da observação, compreendem que algo sabem, mas esse algo
é muito pouco muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se, desse modo, a preciosa cruzada de serviço e, dentro delas, ajudam e aprendem. Então, aqui parece que está sendo uma resposta, né, que foi dada, porque parece que na última leitura foi feita uma pergunta, isso? Parece que eu estou lembrando que estava falando que tinham médicos, professores, enfermeiros, eu acho que foi isso da última vez. E ele estava perguntando se... Ele fez uma pergunta no sentido assim de saber se, com as palavras dele lá, mas ele queria saber se esses espíritos, né, se eles eram espíritos perfeitos. Acho que alguma coisa nesse sentido que ele perguntou. Então, a resposta que eles obtiveram é que eles não são espíritos perfeitos, que eles ainda estão aprendendo, como nós todos estamos aprendendo, e que eles se dedicam de coração, trabalham, mas que eles vão ainda reencarnar, né? Porque eles ainda precisam se aperfeiçoar, se evoluir mais, precisam melhorar a forma íntima deles. Eu acho que foi isso, é isso, Lázaro? Isso mesmo, dona Binha. Para que a gente possa ter uma visão maior, realmente, todos nós ainda somos espíritos errantes, né? Nós temos nós reencarnamos, aí depois desencarnamos e temos a necessidade de reencarnar novamente. Mas o nosso Criador, ele conta com a ajuda de todos nós para podermos auxiliar uns aos outros. E esse auxílio nem sempre é do jeito que nós pensamos. Às vezes, até um ato que na humanidade acontece traz, convoca a todos para rever os conceitos, modificarem o caminho ali de onde eles pararam e conseguem a partir daí grandes transformações, auxiliando uns aos outros. Mas nesse caso aqui foi exatamente isso. O André Luiz e o Hilário, eles ficam fazendo perguntas, porque eles começam a enxergar ali naquela reunião energias, uma esfera de ação toda diferente. As pessoas que estão envolvidas no trabalho, e eles ficam curiosos, e aquilo falam, mas como que pode? Será que são pessoas diferenciadas? E o orientador está dizendo que não, que são pessoas de boa vontade. Explicou para eles que ninguém dá salto na evolução. Todos acabam tendo as oportunidades e trabalhando de acordo com a sua visão. Tá certo que quando chega no plano espiritual e a pessoa tem ali aquela boa vontade e ela tem o auxílio dos espíritos mais elevados, a visão dela amplia e ela consegue realmente auxiliar mais efetivamente em todas as tarefas, para que todos aqueles irmãos necessitados recebam essa ajuda mais efetivamente. Então, é basicamente isso que ele vem, em geral, vem dando uma orientação. Mas que bom, né, que é assim. Isso nos traz muita paz por saber que nós estamos lidando ali com as dificuldades, com os desafios, mas tem um amparo, um grande amparo para toda a humanidade. Beleza? Então, e por conta de toda a dedicação deles, né, apesar de eles terem alcançado um certo grau de evolução, e apesar de eles serem espíritos de luz, eles ainda precisam continuar a sua jornada, não é isso? Sim, isso é para toda a humanidade, né? Porque a perfeição absoluta é só do Pai. Enquanto muitos espíritos já atingiram níveis de perfeição relativa, que não é o caso nosso aqui, que vivemos aqui nesse planeta de provas e expiação,
são espíritos que já estão numa esfera bem mais evoluída, mas também eles, nesse ensejo de auxiliar, eles também vão se sentindo bem, vão se sentindo melhor quando eles fazem a tarefa. Isso nos dá muito exemplo, nos deixa exemplo para que a gente possa também olhar a todos que estão à nossa volta e auxiliar, né? Nós que convivemos aqui muito perto, por exemplo, do reino animal, que de onde nós também passamos na nossa evolução, e nós temos aí uma grande responsabilidade com os reinos inferiores, né? Na evolução, que é o reino animal, o reino vegetal e o mineral. Olha a responsabilidade que nós temos. Se nós não conseguimos nem cuidar dessas fases, como que nós vamos cuidar do reino hominal, onde nós já atingimos um pensamento contínuo, certo? Nós já temos agora um grande exemplo com esses espíritos que já conseguiram melhorar mais, já conseguiram atingir um grau maior de evolução. Nós temos aí um grande exemplo, porque eles estão cuidando da gente e contam conosco para que a gente cuide também dos irmãos, mesmo que já chegaram aqui no reino nominal, mas que ainda estão ali gatinhando na questão de conviver uns com os outros, às vezes com muita dificuldade, né, no caminho. E vamos lá, vamos fazer isso. A responsabilidade, às vezes, de lidar com o irmão que não tem esse esclarecimento, esse entendimento que a doutrina nos traz. Olha que importante. Nós tivemos ontem mesmo, no estudo presencial na casa, um grupo de amigos, e a gente presenciando ali irmãos que precisam de amparo constante. E nós sentimos ali na pele o quanto que é bom a gente ter pelo menos a vontade de estar ali. Se a gente não consegue modificar aquela situação, porque ninguém modifica ninguém, a gente pode fazer o que esses irmãos aqui estão fazendo, dar o exemplo, né? Se eles não precisavam mais estar aqui envolvidos conosco, mas eles estão por conta do amor já concebido para eles. Vamos fazer isso, vamos dedicar um pouquinho mais e também participar dessa engrenagem maior que são as leis divinas criadas para que a gente fique estável em nosso caminho, ok? É verdade, existe, né, muitos irmãos que sofrem muito, que precisam de constante atendimento fraterno. Exatamente. E olha que todos nós, ao longo do nosso caminho aqui, mesmo na vida, nesse período, desse estágio que nós estamos fazendo, reencarnados aqui na matéria, nós também vamos enfrentar algumas situações diferentes. Hoje, por exemplo, vamos lá, eu tenho uma determinada idade e se no meu projeto reencarnatório, daqui a pouco, eu vou ter algumas dificuldades em me manter aqui nesse corpo, pois o corpo já não vai sustentar esse espírito e o corpo vai ficando mais frágil, e aí nós vamos de repente sentir essa necessidade também do amparo de um irmão, que é muito claro isso, e é tão bom que o nosso caminho se iluminou até aqui, para que a gente possa também colher essas possibilidades, né, de estar amparados, de estar bem, porque se nós estendemos uma mão aqui para sustentar alguém, daqui a pouco nós estamos estendendo a mão para agarrar numa mão que nos sustente. Olha que bonito que a vida promove para a gente, essa interação. É bonito, é verdade, é bonito, é ação e reação, né? Se a gente estende a mão, depois alguém estende a mão para a gente também. Isso, e é assim que deve ser a humanidade. Eu fico impressionado, dona Binha, quando a gente vê os acontecimentos aqui no nosso orbe, cenas que eu nunca imaginava que poderia ver, né? Ultimamente a gente vendo em alguns lugares do planeta, por exemplo, o desespero de uma população querendo fugir, querendo segurar um avião que está decolando e caindo lá de cima. São cenas assim que fica Pendurado pela porta, né? marca a humanidade. Isso é um fato histórico
que um dia esses espíritos todos estarão reunidos e observando e falando, nós temos que ajudar outros irmãos que de repente estão naquele caminho que nós passamos e que nós podemos dizer para eles, vamos evitar, vamos olhar uns aos outros conforme nós temos exemplos maiores aí dos espíritos superiores, para que a gente possa colaborar, contribuir uns com os outros, sem ter que passar por uma agressão assim tão grande. Por que tanta dor se nós já podemos nos ajudar? Nós já tivemos aqui hoje, por exemplo, nesse momento, um Cristo, um espírito crístico que veio aqui e deixou todo o seu exemplo já faz mais de 2000 anos. Será que não consegue ter e tantos outros exemplos, mesmo aqueles que não são cristãos, mas que têm outros exemplos também, dentro dos seus conceitos de aprendizado, de referência, que também mostram esse caminho do bem, esse caminho do amor, da paz, da concordância, que todos nós possamos sempre emitir aí vibrações para que a humanidade consiga entender o quanto antes o caminho da luz. Ok, então vamos dar sequência no texto para que nós tenhamos mais aí esclarecimentos, inspirações e muito amor. Pronto. Pode ler? Sim, pode ler, dona. Tá. Já passei o Trabalhadores de outros ciclos da experiência humana encontram-se no mesmo regime, auxiliam e são auxiliados. Não poderia ser de outro modo. Sabemos que o milagre não existe como derrogação da lei da natureza. Somos irmãos uns dos outros, envolvendo juntos em processo de interdependência, no qual se destaca o esforço individual. Nessa altura do esclarecimento que registrávamos, felizes, Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão, um homem de cabelos grisalhos e fisionomia simpática que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas, em que transpareciam a simplicidade e a fé. Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium, aplicando-lhe passes de longo circuito, como a prepará-la com segurança para as atividades da noite, o condutor da reunião pronunciou sentida prece. Ótimo. Na sequência do texto nós vamos ver essa prece, mas aqui então ele já deixou a médium, que é a Dona Ambrosina, os trabalhos irão iniciar e ela está sendo ali finalizado o preparo, né, o Gabriel, que é o mentor aí desse trabalho, que está deixando tudo organizado, e o André Luiz está deixando claro aqui o que ele está enxergando, né? Ele falou sobre o número de trabalhadores na reunião, 14, e falou realmente do que ele está vendo, que transpareciam simplicidades e aquela fé que ficou ali muito clara, a organização mental desses trabalhadores, o envolvimento que eles estão ali naquele momento, a dedicação e o carinho e a vontade de ser útil. Então essa boa vontade que nós tanto precisamos de cultivar dentro da gente quando nos envolvemos num trabalho de amor, principalmente para auxiliar o irmão. Então vamos dar sequência? Ok. Em seguida, foi lido um texto edificante do livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. Da leitura global distinguia-se a paciência.
por tema vivo. E realmente, a Assembleia examinada no todo mostrava-se flagelada de problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para alcançar o reequilíbrio. Dezenas de pessoas aglomeravam-se em derredor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Estranhas formas, pensamentos surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Aqui, dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiro de lágrimas, acolá obsessores enquistados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança, agravados pelo temor do desconhecido. Muito bem. Então, nós estamos vendo aqui a dinâmica do trabalho que está acontecendo. Ou seja, tem uma equipe de trabalhadores mediúnicos reunidos em volta ao lado de uma mesa, e ao redor deles, tudo isso que ele relatou aqui. Dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam ali, entre encarnados e desencarnados, todos com as suas dificuldades, todos querendo encontrar ali uma saída para os seus desafios, para os seus problemas que estão enfrentando, pelas suas dores, e a partir daí, muitas, como ele colocou aqui, dardos de preocupação, estilete de amargura, nevoeiro de lágrimas, acolá os espíritos, obsessores, enquistados no desânimo e no desespero, ou seja, existe ali realmente uma universidade de sentimentos, de preocupações, de interesses ao redor do trabalho que iria acontecer. Imagina só isso. Como Então, que a gente trabalha na casa espírita, numa reunião mediúnica. Nesse caso aqui é bem especial, porque eles ficam interagindo o tempo todo, porque ao redor deles estão essas pessoas, né? E essa energia toda. Por isso que a gente precisa de acreditar, ter fé, se colocar para o trabalho, não ter a dúvida de que existe uma equipe espiritual enorme dando sustentação, orientando, cuidando de tudo que acontece ali. Nada foge, por mais conturbado que seja o ambiente, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual, existe o controle. Nós precisamos acreditar e fazer a nossa parte da melhor forma possível, nos organizarmos para termos sustentação. Tivemos um exemplo ontem no nosso estudo de um desequilíbrio, aí de repente os amigos que estão ali, um toma conta, deixa que eu faço isso, o outro deixa que eu faço aquilo, e as coisas se organizam e o trabalho continua. Isso acontece sempre, e é muito provável que numa dinâmica dessa apresentada aqui, a probabilidade de haver dificuldades no andamento do trabalho é enorme, por conta da forma que é dirigido o trabalho. Mas o equilíbrio vai acontecer porque existe o amparo. A gente precisa se dedicar, fazer o melhor que a gente puder. Porque se tivermos dentro do nosso coração essa certeza, a nossa fé estabelecida, e nos prepararmos, estudando, nos dedicando, nos amando uns aos outros, com certeza os trabalhos acontecem e o sucesso é certo. Então, que tenhamos essa certeza dentro de nós e não titubeemos quando o trabalho aparecer na nossa vida. Coloquemo-nos para o trabalho com fé e com amor. Ok, dona Bia? Então, e nós estamos vivendo isso na prática, né? Através dos nossos estudos e nossas reuniões. Eu creio que esteja desligado, viu? Porque eu não estou ouvindo a senhora. Será que Tá ligado? Tá ouvindo agora? Não precisa gritar. Agora ficou muito baixinho mesmo. Peraí, é aqui, ó. Não sei se não, aqui não tem problema nenhum. Será que não é aqui? A
fazer aí. É com ele. Mas vamos resolvendo aí aos pouquinhos. A senhora está me ouvindo bem? Faz um positivo. Eu estou ouvindo. Mas assim, ó. Ok? Eu não tô te ouvindo. Se Ok. você falar, Então, não vai eu é que adiantar. não estou ouvindo a senhora. É. Vamos continuar. Eu vou passar para o próximo slide. A senhora começa a fazer a leitura para Tá. podermos... Assim, voltou. Desencarnados em grande número suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-los na predição doutrinária, com bases no ponto evangélico da noite, espalhando, através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. Fichas individuais não eram declinadas. Entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar com o endereço exato. Aqui levantavam um coração caído em desalento. Ali advertiam consciências descuidadas, mas além renovavam o perdão, a fé, a caridade e a esperança. Então, é interessante porque no parágrafo anterior a esse, estava falando que foi feita uma prece para que fosse aberta a página, a leitura, né? A leitura. E que a leitura que caiu para ser lida na reunião foi sobre a paciência, né? E aqui está falando que era direcionado para todos. O que foi lido, o que foi falado na reunião, era direcionado para todos eles, dependendo da necessidade de cada um, não é isso? Veja bem, nós que estamos acompanhando as casas espíritas, participamos dos eventos, principalmente onde existe doutrinação, existe palestras, né? E o curioso é que todas as nossas dificuldades, embora sejam diferentes, porque somos diferentes uns dos outros, mas toda a lição que Jesus deixou, que é falada, que é explicada, ela acaba chegando aos corações. Muitas das vezes, uma palavra que é dita, parece que ela vem com uma energia e ela chega de forma a fazer o que está dizendo aqui, consolando, né, num determinado ponto, auxiliando no equilíbrio em outro, renovando a esperança, fazendo com que aqueles que estão ali na plateia, o mesmo ensinamento que é dado, chegue a cada um e chega com a energia encampando, envolvendo e atingindo o objetivo de auxílio, de amparo, de renovação e de perdão. É incrível como isso acontece. Muitas das vezes a gente, quando finaliza uma palestra, alguma coisa, via de regra alguém se aproxima e fala: nossa, parece que foi feito para mim hoje. É isso mesmo. Né? Porque a energia, a pessoa quando ela vai para assistir, ela vai com aquela esperança de ouvir algo que acalente, que ampare, que ajude. E ali ela encontra, nas palavras e nos atos, antes até da pandemia, tinha também o aconchego, o abraço, né? E isso fazia com que a pessoa se sentisse bem, amparada, confortada. E aí a pessoa sai de lá e fala assim: que bom que eu vim aqui. Nossa, eu nem pensei que eu ia chegar ser recebida desse jeito, desde aquela É pessoa verdade. que acolheu ela ali na porta da casa espírita,
e depois vem todas essas informações que o Espiritismo traz muitas informações. Essas informações elas chegam como novidade para a maioria das pessoas ainda. Mesmo nós que estamos estudando a doutrina espírita já há um tempinho, a gente estuda de novo o mesmo parágrafo e entende, às vezes, diferente, porque nós nos modificamos nesse caminho. Então, todos os dias, não é um milagre, né? Mas é como se fosse. Porque as transformações acontecem. Nós nos transformamos, Dona Binha, todos os dias, quando nós nos colocamos para o trabalho, para a tarefa, e quando nós nos colocamos para Jesus, que nos direciona ao Pai. Que bom que é assim, né? Nós estamos em constante aprendizagem e transformação. Exatamente. E nunca transformamos tanto quanto nessa época agora, pois a vida vem nos colocando em provas importantíssimas, que nós temos que ampliar a nossa visão, e uma das formas de ampliar é isso que nós estamos fazendo, estudando, fazendo leituras de textos edificantes, nos reunindo para comungar juntos, beber junto esse conhecimento, fazer com que se amplie a nossa visão, enxergando a vida de um jeito diferente. Nós não podemos mais enxergar a dor como sofrimento. Nós temos que enxergar a dor como um gatilho que desperta o ser, que chama para que ele se mova, para que ele não fique ali sentindo aquela dor, que não deixe ela virar sofrimento. Nós temos que enxergar a dor também como um instrumento que modifica, que alavanca, um instrumento da vida, do amor. Então vamos fazer isso. Nós precisamos de ampliar a nossa visão, e o Espiritismo traz isso, esse leque de observações, e com tantas informações, que nós vamos entender realmente quem nós somos, como que nós estamos, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos, por que que ainda não estamos lá, por que ainda estamos aqui, como que eu não consigo ainda observar tantos acontecimentos, por que que ontem eu enxergava a vida de um jeito, e hoje que eu obtive um conhecimento, ampliou a minha visão, o que que eu preciso de fazer agora com esse conhecimento que eu tive? Será que ele vai me ser útil? Por que que ele vai ser útil? Então nós precisamos de refletir para conseguirmos juntos, não sozinhos, solitários, juntos, sucesso aí no nosso caminhar. É como aquela parábola que fala que aquele a quem mais foi dado, a mais será cobrado. Então, quanto mais a gente estuda e aprende, mais nós seremos cobrados. Responsabilidade, né? Que nós temos que ter. Mas ótimo, que bom. Vamos seguir em frente aí, então. Fica aqui o compromisso, então. É estudar, estudar, estudar e praticar o estudo, né? Colocar em ação. Certo? E aqui está mostrando isso. Eu achei lindo essa colocação que ele fez aqui realmente, dizendo assim, ó, aqui levantavam um coração caído em desalento. Ali advertiam consciências descuidadas. Mais além, renovavam o perdão, a fé, a caridade e a esperança. A fé, a caridade e a esperança. É muito bonito mesmo. Muito bonito. Então, vamos de acordo com as leituras que foram passadas, né? Isso. Pronto, já estamos no slide 16. Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as ao sono provocado, para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras, ali veiculadas pelo verbo construtivo. Muitos médios funcionavam no recinto, colaborando em favor dos serviços em ordem geral, e se processarem
a se processarem harmoniosos. Todavia, observávamos que a dona Ambrosina era o centro da... Aconteceu alguma coisa aqui, peraí. É normal para mim. Pronto. Dona Ambrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo, do ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Então tá aí, o trabalho sendo desenvolvido, né? Todos com a sua obrigação, os médios, os trabalhadores, e a dona Brosina realmente ali centralizando toda a atenção. E agora ele deixou a informação de que essas tiras de papel realmente, com certeza, são as solicitações e ela estará ali buscando atender uma a uma delas. E a espiritualidade amparando de todas as formas. Vamos em frente? Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além, mas nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel destacava-se agora extensa faixa elástica de azul azulínea. Os amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã, nela entravam e, um a um, tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo, tanto quanto possível, os problemas ali expostos. Antes, porém, de começarem o trabalho de respostas às questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto à médium por trabalhadores espirituais da instituição e na face dele, com esperança, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe o pensamento e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Que ótimo! Pensou? Aí fica fácil da gente entender, né? Como que acontecem as coisas. E todos são assistidos, né? Pensa bem, Mesmo não dona, estando presente. pensa bem, dona Binha. Cada pedido que tinha ali, depois tinha essa tela aí que organizava, né? Aparecia os solicitantes, aqueles que estão envolvidos, as necessidades que ele tem e o que precisa de fazer para que fosse aconselhado, para que fosse descrito, para que fosse passado para cada pessoa que colocou ali a sua solicitação. Então, é uma dinâmica muito incrível e as possibilidades que o plano espiritual tem já desenvolvido em tecnologia também para oferecer nesses trabalhos. Então, é muito É bonito como a se gente fosse saber. uma tela, né? Esse espelho fluídico. É como se fosse uma tela. É como se Exatamente. fosse uma TV, né? Isso. Para atender também os pacientes ausentes, né? Podia ser que estivesse num leito de uma cama do hospital ou na sua casa, num quarto. E assim mesmo ele recebia assistência. Sim. O plano espiritual, eles têm essa possibilidade, mas nós precisamos de fazer a nossa parte, né? Quando nós estamos também com a necessidade. A gente precisa de trabalhar dentro de nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo,
Tudo isso para que a gente possa ampliar aí a possibilidade do auxílio, porque senão nós criamos uma reflação e não permitimos que a ajuda chegue. Mas toda vez que nós nos colocamos aqui, esse anseio todo, e é incrível como que as súplicas elas ocorrem, mas que as proteções vêm para cuidar das aflições que estão ali. Então é muito bom. E existe essas possibilidades. Nós sabemos que no plano espiritual a tecnologia já é bem mais avançada do que nós temos aqui na Terra. Alguns aparelhos que nós usamos aqui, mesmo na área médica, né, já bem imponente, desenvolvido para pesquisar o corpo, as células, todos os órgãos que passam por dificuldade, por doenças, no plano espiritual eles já estão bem mais avançados, têm possibilidade de auxílio muito maior. Por isso que existe a necessidade de que a ciência daqui a pouco se una, né, a ciência física com a ciência espiritual, para que possa ser muito mais efetivo o auxílio e o amparo e as curas até. Ok? Logo, logo, ciência e espiritualidade estariam andando juntas. Com certeza, nós já temos grandes exemplos aí acontecendo em várias áreas, né? Nas universidades, pesquisas e hospitais que já encampam também a união, né? do amparo, da espiritualidade. Então é muito legal isso, saber que a humanidade está caminhando ali a passos largos agora, mais rapidamente, para que isso aconteça. Vamos ter esperanças aí. Bom, vamos lá ao próximo, a sequência do texto. Enquanto cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior, sob a inspiração de membros de nosso plano, Dona Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Equilibrava-se o trabalho no recinto e, com isso, entendemos que havia reaparecido ocasião adequada para as nossas indagações. Hilário foi o primeiro na inquirição que não conseguíamos sopear e, indicando o enorme laço fluídico que ligava a Dona Ambrosina ao orientador que lhe presidia a missão, perguntou: que significa essa faixa através da qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro, Aulus, com a tolerância e a benevolência habituais, elucidou. Legal, né? Bom, então ele vem Ele está aqui... questionando sobre o laço, né? Sim. Sobre o laço fluídico que liga os dois. Exatamente. Então, o amparo está acontecendo. O mentor, ele está ligado à médium ali porque o trabalho está acontecendo e é assim que se procede, né? O médium é o instrumento e o mentor está ali amparando através desse laço fluídico. E o trabalho vai encaminhando ali, né? Ao mesmo tempo, ela vai psicografando porque os espíritos, eles, numa sessão assim onde existe uma plateia, uma assistência muito grande e vários espíritos comunicantes vão dando as suas mensagens ali através da médium. Nós temos muitas casas, muitas tarefas dessas espalhadas aí pelo Brasil, né, pelo mundo, de reuniões que acontecem assim, e as pessoas estão ali aguardando uma mensagem de um espírito, que elas têm a preocupação, um parente que desencarnou,
um filho, um pai, alguém que ligado a essas pessoas, e esses espíritos vêm nesses trabalhos assim, eles vão passando, eles tomam conta ali da mão da médium, né? Através dessa ligação mental que acontece, e eles passam as mensagens. Quantas cartas, né? O Chico Xavier, por exemplo, não deixou para as mãezinhas de seus filhinhos que já tinham desencarnado. E tantas outras mensagens que acontecem através da mediunidade de psicografia, em assembleias, em reuniões desse tipo. E agora, é claro, para a gente que está estudando, para aprender um pouquinho mais tecnicamente a respeito, na obra, vem as explicações mais técnicas que o Aulo sempre traz para as indagações do Hilário e do André Luiz. Então vamos em frente aí para a gente ver qual que seria a explicação dele sobre essa faixa fluídica e esse acontecimento, né? Esse envolvimento que tem da médium com o mentor. Prontinho. O desenvolvimento mais amplo das faculdades mediânicas exige essa providência, ouvindo e vendo, no quadro de vibrações que transcendem do campo sensório comum. Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Quando o médium se evidencia no serviço do bem pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato do amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias da nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Quer dizer que ele controla, ele agenda, né? Ele supervisiona, não é isso? O espírito aí é que está fazendo o trabalho, né? O médium é aquele instrumento que está ali para servir. E alguns médiuns, eu ainda não lembro aqui nesse texto se a dona Ambrosina, se a mediunidade dela ela é consciente ou inconsciente, porque muitas vezes um médium ele fica inconsciente e os espíritos controlam todos os seus movimentos, tudo que é necessário ali para que a assistência aconteça, né? Mas enfim, de qualquer jeito, isso é feito para que a médium ela não se envolva em todos aqueles problemas. Imagine só se, por exemplo, no caso de uma cirurgia, né? Se o médium tivesse um envolvimento com o paciente, como tem uma mãe com o filho. Aí teria uma grande dificuldade daquele médium, por exemplo, em fazer uma sutura, em fazer um corte, em fazer o trabalho dele. Seria bem difícil. Por isso que existe aqui o controle da parte espiritual, onde o mentor ele utiliza, né, a faculdade medianímica e através dessa providência vai se corrigindo, vai se organizando e fazendo com que a assistência aconteça sem que a médium se preocupe, se prejudique. Beleza? Alguma observação a mais que a senhora gostaria de falar a respeito? Vamos dar sequência? Vamos dar sequência. Beleza. Quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora sobre o nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? Justamente, respondeu Aulo satisfeito. Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte
de quem a outorga. Não se pedirá a cooperação sistemática do médium sem oferecer as necessárias garantias. Isso, porém, não dificultará o processo do intercâmbio de modo algum. Perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis com perspectiva de real aproveitamento, o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes tanto quanto auxilia a médium. Então, aqui está falando que ele auxilia todos os comunicantes, as pessoas que estão lá auxiliando também, e, ao mesmo tempo, ele auxilia a médium. Olha a capacidade de um espírito superior, né? E o respeito que ele tem também por conta da condição de cada um que tem ali, tanto o assistido quanto o trabalhador encarnado, né? E as possibilidades que ele oferece. Então é muito bom a gente saber, e Jesus praticava muito isso, né? Ele chegava num ambiente e ele controlava tudo através da sua capacidade, através da sua magnetização. E toda essa energia, o espírito que já evoluiu um pouco bastante, ele já consegue controlar todo aquele universo ali ao seu redor, ao seu derredor. E no caso aqui, o amparo é constante e o auxílio vem mesmo. E que bom que é assim. Eu fico admirado, fico feliz de saber que esse caminho ele acontece e que nós possamos nos envolver cada vez mais e nos colocarmos para o trabalho. Se formos úteis de alguma forma, Dona Binha, dentro das atividades que nos colocamos, isso daí é lindo. A gente saber que você chegando lá, através de um olhar seu, através de um sorriso, através de um aperto de mão, através de um encaminhamento que você faz, levando um assistido para cá, levando um assistido para lá, direcionando dentro das dinâmicas dos trabalhos, ficando de olho, né, preocupado com que tudo esteja organizado ali para que o trabalho possa fluir de forma equilibrada, saudável, e os intentos eles são respondidos satisfatoriamente de acordo com as necessidades que acontecem, e todo esse amparo acontece. O trabalho espiritual ele é lindo, ele é leve. Quando nós temos as nossas atividades aqui no nosso dia a dia, que a gente está envolvido ali, dependendo de nós, né? Nós nos cansamos. Quando a gente vai para um trabalho desses, que é envolvido com a espiritualidade, nós saímos de lá leves quando esse trabalho acontece, e aí nós voltamos com muito gás ali para a vida, com esperança de poder seguir adiante, né? Encontrar familiares, dar apoio, dar sustentação, às vezes, numa necessidade que a gente vê, e de repente alguém vai olhar para a gente e achar que nós não estamos ali envolvidos diretamente. Estamos, né? Só que a gente está com equilíbrio, está com sentido ali, ainda enxergando com amplitude de visão espiritual. Que bom, né? Verdade. Seguindo, então, para o 21. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médios antes da reencarnação, ao que Aulus respondeu prestimoso: sim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para minutinho, probleminha aqui. Tranquilo, Dona Minha. Para disfarçar Pronto. o menor esforço. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes
que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. E por que dizer, continuei lembrando ao assistente as suas próprias palavras, quando a médium se destaca no serviço do bem, recebe apoio de um amigo espiritual. E esse amigo espiritual e o médium já se encontraram irmanados um ao outro desde de muito tempo. O instrutor fitou-lhe de frente e falou. Ótimo. Aqui ele vai entrar numa explicação muito interessante, porque, como ele disse, o acaso é apenas uma forma inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Não existe acaso. O que existe é uma grande responsabilidade dos mentores responsáveis pela vida aqui no planeta, né? Existe toda uma organização, existe todo um projeto. Esse projeto ele é colocado em ação. A vida aqui é como um laboratório. E esse laboratório ele tem coordenação, ele tem assistência, o amparo constante e tudo que se prepara. Cada um de nós que reencarnamos, nós estamos dentro desse projeto. Se existe nesse projeto uma programação de ter ali uma ligação entre dois ou mais espíritos que se envolvem nos trabalhos, na vida, isso é projetado e na hora certa aquele trabalhador vai estar ali com a condição de praticar, de trabalhar, oferecendo o melhor que ele tem. E o amparo estará acontecendo, porque existe uma ligação dentro de um projeto, não é unitário. O projeto ele é global. É um projeto de fraterno, de universalidade, para que no final das contas, todo aquele agrupamento, né, de espíritos que vivenciam uma realidade no mundo, para que eles consigam, se não se encontrarem num dado momento, mas que se reencontrem logo daqui a pouco, quando as energias já estiverem mais afins umas com as outras. E aqui está Então, sempre há um projeto reencarnatório, né? Sempre há esse projeto. No acaso não existe. Então, para você Nada é por acaso. para você reencarnar aqui, primeiro precisa de ter aqui na matéria quem nos receba. Porque se não tiver um pai, uma mãe, se não tiver uma ligação ali do... Como que a matéria vai se formar para que o espírito possa utilizá-la ali e ter um corpo? Então tudo é programado. E existe todo esse trabalho incessante aí. Aí nós vamos estudar, né, nas obras básicas aí e buscar esse entendimento, como que acontece, como que isso se procede, se processa. E nós temos lá todas as informações. Se quisermos ir mais a fundo para entender como que é a questão da reencarnação, que é o pilar aí da doutrina, o pilar que sustenta a doutrina, esse entendimento, essa compreensão. Então fica aqui o caminho. Nós chegamos aqui na nossa hora de estudo, já com mais de uma hora de estudo hoje, e avançamos mais aí alguns slides. Chegamos no slide 21. Não teremos tempo de finalizar o capítulo hoje. Então continua a nossa ligação aí, eu e a Dona Binha, com compromisso aí para um próximo encontro e fazer os demais slides. Ok, Dona Binha? Tudo bem. Então tá ótimo. Então nós vamos agora voltar aqui para que juntos possamos encerrar o estudo de hoje. Solicitar a Dona Binha que faça aí a prece final do nosso estudo, com o compromisso de nos reencontrarmos numa outra oportunidade e concluir o estudo desse capítulo. Por favor, fique à vontade, Dona Binha. Então, vamos mentalizar nosso Mestre amado Jesus,
mentalizar nosso Pai Celestial, o Pai de infinita bondade, amor e justiça, misericordioso, justo e bom, que nos dá sempre a oportunidade de estarmos sempre aprendendo e agradecer por essa oportunidade que estamos tendo agora de estarmos estudando os ensinamentos. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Maria de Nazaré. Graças a Deus.